pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao meu canal no YouTube. Esse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar uma estratégia que eu gosto muito de utilizar no ouro, no Forex, às vezes nos índices também, tá? Acontece mais no ouro, tá? Que é a estratégia que eu chamo de divergência de delta. Antes de falar sobre a estratégia, vamos entender primeiro o que é delta, tá? E para entender o que é delta, tem que entender primeiro o que é volume. Então a gente tem as agressões de compra e venda que acontecem ali dentro de um candle, né? E eu vou pegar agora um candle e mostrar para vocês o que acontece dentro dele. A gente tem as ordens de compra, né? As agressões de compra do lado direito aqui, ó, e as agressões de venda do lado esquerdo. Quanto mais agressões de compra, né? Quanto mais consumo de liquidez, né, por parte compradora, mais o candle sobe, e vice-versa. Quanto mais consumo de liquidez vendedora, mais o preço cai, a menos se algum outro player não absorver, né? Então, o volume é o somatório das agressões de compra e de venda. O que é o delta? O delta é a subtração, né, entre as agressões de compra menos as de venda. Então vamos pegar esse candle grandão aqui, ó. Hoje o ouro deu uma puta subida, né, ó. Tá subindo aí 1,6%. Então vamos pegar esse candle aqui, ó, que foi o maior volume do dia, rompeu máxima, né? Tava negociando um range aqui faz tempo, rompeu essa máxima, muito vendedor saiu estopando, né? Por isso esse volume muito grande e por isso esse delta comprador aqui, ó, muito grande. Eu vou aumentar aqui pra gente ver melhor. Então esse candle aqui, ó, da meio-dia e 10, né? Na verdade, ele abriu meio-dia e 5 e fechou meio-dia e 10. Esse candle teve 15.342, consigo ver aqui, ó, pelo Databox. E ele teve de delta, então aqui eu tenho o cumulativo delta, né? Que é, ele pega as agressões de compra menos as de venda, e ele vai marcando a partir do fechamento do delta do candle anterior, né? Então nesse candle anterior aqui, ó, o delta ele tinha fechado, aqui, ó, ele estava em território negativo, subiu e fechou aqui no positivo em mais 126, né? Vamos tirar a dúvida aqui no Databox. Então aqui, ó, delta 122, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então esse foi o fechamento desse candle. E esse segundo aqui, ó, que é esse que a gente está olhando, fechou em 1.535. Então, quanto que teve de delta esse candle? 1.535 foi o fechamento dele, né? Menos 122. Então, esse candle aqui, ó, esse candle, né? Maior candle do dia, teve um delta positivo de 1.413. Então, desses 15.342 contratos, tiveram 1.413 agressões a mais de compra do que de venda, tá? Então, a gente consegue saber exatamente aqui quantas foram as agressões de compra e quantas foram de venda, só subtraindo isso daqui do... Então, deu para entender o que é delta, o que é volume, o que é delta. Então a gente tem aqui o cumulativo delta, que é o saldo acumulado da agressão, para quem opera Brasil aí no Profit Chart, tá? Saldo acumulado da agressão, eu acho que do Profit Chart é em gráfico de área, né? Eu gosto de olhar em gráfico de candles, assim, ó, porque eu consigo ver a amplitude do delta de um candle, né? Como, por exemplo, esse aqui ou esse grandão aqui, ó. Olha como esse delta foi muito vendedor sem impacto no preço, né? Então entrou vendedor agredindo, batendo. O comprador absorveu isso aqui e iniciou uma subida aí em seguida, tá? A gente tem que ficar de olho nas agressões e se está tendo impacto no preço, se está movimentando, porque se não tiver, a contraparte está injetando liquidez, absorvendo para, né, dar aquela explosão aí depois, certo? Então, vamos para a estratégia. Dias como hoje, né, que deu essa puta pernada, rompeu aqui a máxima e meio que saiu estopando, ou seja, né, que é um dia direcional, né? Esse tipo de dia eu prefiro
pegar os pullbacks ou pegar aqui próximo do rompimento para ver se tem stop e aí eu saio arrastando. Não é isso a estratégia que eu vou explicar hoje. A estratégia de hoje, ela aconteceu ontem. A estratégia do vídeo de hoje aconteceu ontem e mais alguns dias aí nessas últimas 2 semanas. Eu vou mostrar aí os que eu mapeei, tá? O que é a estratégia divergência de delta? Olha aqui, por exemplo, ontem o ouro caindo, né? Por volta das 7 horas da manhã começou um pullback aqui mais amplo, chegou a trabalhar aqui acima da VWAP diária, que é essa média alaranjada, voltou a cair forte, ó, entrou fluxo vendedor, olha o delta aqui, ó, fluxo vendedor, né? Andou muito, até rompeu a mínima do dia, e aí veio visitar um suporte aqui, ó, que é o POC desse dia 11 de janeiro, a maior troca de lote desse dia, né? O cluster de volume desse dia foi nesse preço, onde desse rompimento aqui de fundo o preço veio visitar. Agora, olha que interessante, o preço fazendo uma nova mínima, né? Ó, fundo mais baixo, mas o delta não. Tá? O que isso significa? Significa que tem vendedor preso aqui, ó. Entrou stop, entrou novos vendedores que venderam, né? Mas ficaram presos. Em seguida, entrou comprador muito agressivo, tá? Então, o início da compra é aqui, ó, quando a gente identifica que teve a divergência. E a gente espera entrar uma resposta compradora aí mais agressiva, para a gente entrar comprado com o stop logo abaixo da região, né? Entrada aqui mais ou menos, stop mais ou menos por aqui. Ou quiser pegar um preço ainda melhor, né? Se você acreditar que vai entrar aí mais compradores. Qual que é a lógica por trás da estratégia? Esses vendedores que entraram aqui e ficaram presos, né? Eles provavelmente vão ter que sair estopando. E quando um cara vende e ele precisa estopar, o que ele precisa fazer? Comprar, para zerar a ordem dele. Então se esse cara, se teve muito vendedor aqui, né? Esse cara tá preso e normalmente quem ajuda a empurrar o preço para baixo é o cara que quer comprar. Ele já comprou bastante aqui, o preço começou a subir, mas às vezes ele não montou toda a posição que ele precisa. Então ele vai lá, empurra o preço para baixo, entra comprador estopando, entra vendedor novo e aí daqui a pouco ele sai comprando, ele absorve um pouco aqui e sai comprando ainda mais. Então o preço médio dele que estava ficando ruim aqui, ó, ele estava, né, comprando por aqui, depois por aqui, depois por aqui, ele derruba o preço, aumenta a exposição aqui embaixo, sai comprando, o preço médio dele fica bem melhor. E aí, além disso, os novos vendedores que entraram aqui, ó, saem estopando e dá uma puta pernada, tá? Então, essa é a estratégia de divergência de delta. Vamos ver outro dia que aconteceu a mesma coisa. Eu coloquei esse dia aqui, mas esse daqui, na verdade, não é uma entrada, né, da estratégia. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O preço subiu na sessão asiática, por volta ali das 5h10, 5h15 da madrugada, depois a Londres abre às 5, né? Pouco depois da abertura de Londres, ó, entrou um voluminho aqui, né? Ó. O preço renovou massa e em seguida caiu, ó, rompeu o VWAP, foi lá na mínima do dia, pegou aqui, ó, fundo, né? E aí ficou lateralizado. Na abertura de Chicago, o preço subiu. Chicago, né, abre às 10h20, agora com o fim do horário do verão, né, Nova York abre 11h30. Então, o preço voltou a subir, voltou numa região aqui, ó, que é uma resistência, né, o preço está com dificuldade de romper essa região. Só veio aqui pegar stop, entrou vendedor. Então, é um dia que entrou vendedor, ó, um dia que o vendedor empurrou o preço para pegar stop e entrou vendendo. O preço voltou aqui, não teve força, mas olha o delta subindo enquanto o preço está caindo, tá? Então, toda essa força compradora que entrou aqui, provavelmente o vendedor absorveu. Em seguida vem uma queda. Essa é uma entrada não tão comum, mas também é uma divergência. Agora, tem que tomar um pouco com esse tipo de estrutura, que muitas vezes esse comprador aqui pode fazer com que o preço rompa. Tá? Provavelmente os juros começaram a subir aqui nesse dia e aí o preço voltou a cair, tá? Mas aqui é uma divergência. Agora, uma outra muito interessante
que aconteceu no dia 13 de janeiro. Tá? No dia 13 de... Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Ó. No dia 13 de janeiro, na sessão asiática, o ouro ficou lateralizado. Depois da abertura de Londres, às 5 da manhã, veio um movimento, ó, caiu, inclusive rompeu o POC do dia anterior, parou numa região de suporte, voltou a subir, veio visitar o suporte aqui de novo, né? E olha o delta subindo, ó, subindo. De repente, veio uma pernada de baixa. Opa, olha a mínima do dia anterior ali dando sopa. Região de pote, região onde o comprador entra e costuma colocar o stop loss aqui atrás, porque nos livros de análise técnica, os livros mandam colocar stop atrás do fundo anterior ou do topo anterior, né? Então é a região onde costuma ter a concentração de stop loss, né? E aí, um comprador que não é nada bobo, um cara grande, que precisa executar uma ordem gigante, ele percebe que o preço está próximo ali, ele precisa comprar, então o que ele faz? Ele vai sair agredindo aqui, ó, e sair deslocando o preço lá para cima, piorando o preço médio dele? Não, muitas vezes o cara vem, derruba o preço para pegar aqui, ó, o fundo anterior, para entrar stop desses compradores, e aí ele coloca liquidez, adiciona ordens ali no book como contraparte para ser agredido, para aumentar a exposição dele, e aí em seguida ele sai comprando. Então olha aqui, como que a gente identifica isso? Preço fazendo uma nova mínima com o delta subindo, ó. E ainda a gente tem aqui o fato de que o preço veio buscar a mínima do dia anterior, entrou aqui um volume expressivo, né? Em seguida veio a pernada, que durou até o dia seguinte, né? Essa é uma estratégia que às vezes a gente vai conseguir alongar ela. Para quem me conhece sabe que eu utilizo correlações com os juros, né? Eu olho muito a força do dólar, os juros reais, o contexto do mercado, o sentimento. Então, o que vai definir se a gente consegue alongar ou não são outras coisas. Mas a entrada, dá para fazer uma entrada aí, logo na entrada da força compradora. Então, nesse caso aqui, a gente compraria, né, assim que começasse a entrar fluxo comprador mais forte, com stop um pouco mais abaixo aqui, pegava aí uma pernada até a VWAP, pelo menos, né, ou até o POC do dia. Então, essa é a estratégia que eu quis apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? É claro que quem não opera futuros, quem não olha volume, não olha fluxo, não vai, né, ver esse tipo de entrada. Então eu aconselho você a estudar sobre isso. Se você quer aprender, né, a operar utilizando fluxo, aprender a operar usando o contexto, os fundamentos, essa parte macro, né, juntar tudo isso para realmente ganhar dinheiro aí no mercado financeiro, se inscreve aí no curso Profissão Trader Mercado Americano. Grande abraço a todos, tamo junto.